Piteiros em alta velocidade, nesse vídeo eu irei relembrar uma memorável decisão de título da Fórmula 1. A da temporada de 1997, entre Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, no GP da Europa de 97, no circuito de Jerez de la Frontera. Vem comigo, biteiros! Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho caso sejam novos por aqui. Ok, pessoal? Vamos lá, biteiros! Pessoal, o GP da Europa de 97 seria o último GP daquele ano. Aquela corrida marcaria a volta do tradicional circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, depois de 3 anos fora do calendário da Fórmula 1. O último GP até então em Jerez havia sido da Europa de 94, e nessa ocasião Jerez havia voltado depois de 4 anos ausente do calendário. Antes de 94, Jerez abrigava o GP da Espanha, e o último da Espanha em Jerez foi em 90, o mesmo do grave acidente que tirou Martin Donnelly das pistas definitivamente, pessoal. Em 97, pessoal, a história seria escrita de qualquer jeito, fosse qual fosse o resultado. O título estava entre o canadense Jacques Villeneuve e o alemão Michael Schumacher. A diferença entre os dois era de apenas 1 ponto a favor de Schumacher. Se Schumacher fosse campeão, levaria a Ferrari ao seu primeiro título de pilotos desde George Scheckter em 79. Já se o campeão fosse Villeneuve, esse lendário sobrenome iria merecidamente entrar no hall dos campeões da Fórmula 1. Mal sabia todo mundo, pessoal, como aquela corrida ficaria marcada na história da nossa categoria preferida. As surpresas de Jerez, pessoal, começaram no treino classificatório de sábado. Villeneuve fez a pole position provisória, com um tempo de 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. A enorme surpresa viria logo a seguir, quando Schumacher foi fazer a sua tentativa de pole position. Ele marcou Caiam para trás, 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos, exatamente o mesmíssimo tempo de Jacques Villeneuve. Pessoal, eu vejo Fórmula 1 desde os meus 6 anos de idade e digo a vocês que de tudo que eu sei, eu nunca vi uma situação como essa de um piloto marcar exatamente o mesmo tempo de outro piloto e logo na disputa pela pole position. Como se não fosse suficiente o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, Hans-Harald Frentzen, companheiro de Villeneuve na Williams, saiu para fazer a sua tentativa de pole. E adivinhe, pessoal, 1 minuto, 21 segundos e 72 milésimos. De novo, exatamente o mesmo tempo de Schumacher e Villeneuve. Simplesmente inacreditável, pessoal. Vejam com os próprios olhos de vocês aqui nesse frame do qual eu tirei o print. Aquele era o início da grande disputa que marcaria a esperada corrida do dia seguinte. Na largada da corrida, o pole Villeneuve perdeu a liderança para Schumacher e antes da primeira curva ainda cairia para a 3ª colocação. E ficaria também atrás de seu companheiro Frentzen. Aproximadamente na volta 9, Frentzen daria passagem para Villeneuve, partindo a caça pelo líder Schumacher. A caçada durou algumas voltas e nesse meio tempo Schumacher parou nos boxes e Villeneuve foi logo depois. Villeneuve colou em Schumacher e passou algumas voltas tentando ultrapassar o alemão da Ferrari. Até que na volta 48, Villeneuve colou em Schumacher e se preparou para passá-lo. O canadense voltou por dentro, mas Schumacher não aceitou a manobra e direcionou seu carro para Villeneuve de propósito. Diferentemente de Adelaide 94, dessa vez Schumacher se deu mal. Foi parar na grama e acabou abandonando a corrida. Ele ainda seria posteriormente desclassificado da temporada pela manobra, perdendo, portanto, também o vice-campeonato. O título agora estava nas mãos de Jacques Villeneuve, pessoal. E assim aconteceu. Villeneuve abriu passagem para Hakkinen vencer a corrida, com Coulthard em segundo, ambos pela McLaren, em um combinado entre a McLaren e a Williams de que se o campeonato estivesse encaminhado para Villeneuve, ele abriria a porta para a McLaren fazer a dobradinha na corrida. Jacques Villeneuve, pessoal, fez enorme justiça ao seu pai com o título mundial. Colocou o lendário sobrenome Villeneuve no hall da fama da Fórmula 1, onde apenas os grandes campeões se encontram.
Mas mesmo campeão do mundo, pessoal, Villeneuve soltou os cachorros contra Schumacher por causa da manobra do piloto alemão. Disse que o alemão foi mau caráter e que se fosse ele, Villeneuve, fazendo o mesmo com outro piloto, jamais conseguiria dormir tranquilo na cama. Schumacher, por outro lado, tentou passar pano na própria manobra, dizendo que ela só havia tido repercussão por ter ocorrido na disputa pela primeira posição da corrida. Ao ser indagado por Martin Brundle sobre as palavras de Villeneuve, Schumacher citou uma fechada que Villeneuve havia dado nele em Suzuka no ano anterior, e disse que o piloto canadense usava todas as oportunidades que apareciam para atacá-lo. O fato, pessoal, é que a manobra acrescentou uma mancha à carreira de Schumacher, que acabou nunca sendo esquecida. Por tudo isso que falei para vocês, pessoal, o GP da Europa de 97, a meu ver, foi a melhor decisão de título da década de 90 na Fórmula 1, pessoal. E vocês gostaram desse vídeo? Lembram dessa corrida? Postem nos comentários, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho caso não tenham feito ainda esses três. Ok, pessoal? Um abraço a todos!